Seja bem-vindo a mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 21, e hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Projota, o sexto participante a deixar o confinamento. Ele saiu da casa com 91,89% dos votos, num paredão triplo onde ele enfrentou a Thaís, que levou 6,72% dos votos, e a Poca, com 1,39% dos votos. Gente, esse paredão foi um paredão assim bastante importante, né? Porque a gente vem aí de um paredão falso na semana passada e esse paredão agora, para valer, eu acho que ele vai servir como um divisor de águas dentro da casa. Por quê? O Projota, ele foi eliminado por indicação do líder, Fiuk, e isso numa espécie de contragolpe do Fiuk, né? Por quê? Porque o Projota, ele era o anjo. E aí o Projota resolveu dar a imunidade para o Arthur, que era o voto do Fiuk. Então o Fiuk teve uma atitude assim muito brilhante, uma atitude muito justa em colocar o Projota nesse paredão. Eu gostei demais, achei que a saída do Projota da casa foi uma saída assim que refletiu muito o jogo dele até o momento, né? O que me chamou a atenção nessa saída foi que ele estava muito seguro sobre a vitória e levou um baque quando recebeu a notícia da sua eliminação. E uma outra coisa também que me chamou a atenção foi o Arthur, que caiu no choro, foi aos prantos depois da notícia da eliminação do Projota, o que não aconteceu com a Carla Dias. Mesmo sendo um paredão falso na semana passada, o Arthur se manteve assim muito frio, né? E ele chegou a conversar com o Projota e o Projota disse para ele, olha, entre nós dois foi melhor que a Carla então tivesse saído, mas eles nem sabiam naquela época que tudo não passava de uma grande brincadeira. Mas aí essa saída do Projota da casa foi uma coisa assim muito, que na minha opinião, como eu disse, vai ser um divisor de águas e foi muito importante para o desenvolver do jogo desse momento de agora em diante. E aí, gente, ele deixa lá a casa do Big Brother, vai para o palco para conversar com o Thiago Leifert e aí a gente percebeu também que aconteceu a mesma coisa do que aconteceu com a Carol Conká. Ele demorou pra caramba para chegar no estúdio, a gente achou bem estranho, entrou break e depois entrou, enfim, o break gigante, né, o comercial, e aí quando ele chegou lá no estúdio, ele já alguém preparou ele já estava ali meio que armado para responder as perguntas do Thiago, porém ele se assustou com o total de votos, ele se assustou quando o Thiago informou para ele que ele estava deixando o confinamento com mais de 91%, e ele arregalou os olhos, né, e isso foi importante, que eu acho que ali sim a ficha dele começou a cair. Mas olha, gente, o Projota, o jogo do Projota, a gente tem que, pra gente poder entender essa eliminação, a gente tem que voltar lá no comecinho, quando ele resolveu fazer parte daquele grupo chamado Gabinete do Mal, né? E ele era ali um dos cabeças do grupo, que era liderado pela Carol Conká, e a partir do momento que a Carol saiu do jogo, a partir do momento que ela foi eliminada, esse grupo também passou a ser eliminado paredão após paredão. E foi muito bom a gente perceber que toda aquela estratégia que eles fizeram, né, para derrubar as pessoas, todo aquele clima ruim que estava na casa, ele veio se dissolvendo, porque eu acho que os jogadores que estão ali, eles estão disputando o prêmio, mas a coisa estava indo para um lado muito negativo, e o Projota fazia parte desse gabinete do mal. Quem também fazia parte desse gabinete do mal era a Poca, que também foi pro paredão aí com o Projota, mas ao meu modo de vista, o público está percebendo que a Poca, ela está mudando dia após dia, ainda que ela não tenha assim, não se imponha dentro do jogo, ainda que ela não se coloque como jogadora mesmo nos esquemas, ela se redimiu, acho que de grande parte de todo aquele mal que a gente viu numa primeira fase do Big Brother, e eu acho que isso aí está agradando bastante ao público, e devagarzinho ela está retomando talvez um perfil de jogadora que a gente gostaria de ter visto lá no início. Mas falando ainda do Projota,
na minha opinião, foi uma surpresa muito grande. Um cara muito articulado, inteligente, criativo, cheio de ideias como ele é, ter caído num jogo tão sujo, né? Ter se debandado assim para um grupo tão negativo, tão ruim e ter mantido isso até agora, quase no final. O Projota ele melhorou de umas 2 semanas para cá. Eu acho que se ele tivesse talvez não optado por esse grupo, ele conseguiria ir um pouco mais à frente, porque o cara é legal, ele é do bem, mas ali dentro ele acabou ficando muito perdido e também sofrendo muito essas influências de mecanismos, de jogo. Isso aí perturbou bastante ele. Eu acho que ele não soube se impor enquanto criatura humana, talvez. Ele levou a questão técnica muito a sério, começou a armar muita estratégia e acabou metendo os pés pelas mãos. Bom, também fiz uma anotação aqui para a gente comentar a respeito da jogada que ele começou a fazer contra o João. Eu acho que isso também, dentro da casa, teve um certo peso, porque o João, a gente sabe que ele não é apesar dele ter um jogo bastante oculto, ele não é um jogador assim que fica explanando as ideias dele, ele tem um jogo mais reservado, isso incomoda bastante, mas o Projota, num determinado momento, ele enxerga isso de uma forma muito ameaçadora e passa a atacar veementemente o João, e isso também desgastou muito a imagem do Projota aqui fora com o grande público. E aí, gente, como eu já disse, ele errou na escolha, né, dos participantes, né, dos amigos, das amizades dele lá dentro da casa. E um outro ponto também interessante para a gente destacar é que dentro desse erro, desse pensamento de jogo, durante a festa que teve, logo assim que a Carla Dias foi eliminada de mentirinha, mas acompanhou tudo do quarto secreto, ele falou bastante coisa pro Arthur e a Carla assistiu tudo lá dentro, não só nesse dia da festa também, mas durante o período que ela esteve lá dentro. Eu acho que mudou um pouco a visão da Carla em relação ao Projota, que na verdade fez uma aliança muito forte com o Arthur, que a gente até tá brincando de trisal aqui fora, né, falando que eles são um trisal, a Carla, o Arthur e o Projota eram, né, porque agora o Projota saiu, mas a coisa ficou assim, uma amizade muito forte, eu acho que tão forte que acabou se sobrepondo ao jogo. Esse programa, gente, o Big Brother é um programa, né, de entretenimento, então, como eu já disse aqui na eliminação da Lumena na semana retrasada, e na própria eliminação da Carol, a gente não está aqui para julgar as pessoas, para apontar o dedo, para dizer que fez certo, fez errado. O objetivo aqui é outro, né? O objetivo aqui da gente é fazer com que o entretenimento aconteça. Afinal de contas, o programa já passou da metade, já são mais de 50 episódios desse Big Brother. E antes da gente terminar esse bloco, eu fiz um ranking aqui a respeito dos rejeitados do BBB 21, né? Porque o Projota acabou entrando nessa lista aí. Em primeiro lugar, tem a Carol Conká, com 99,17%, foi a mais rejeitada da história e também dessa edição. Em segundo, o Nego Di, com 98,76%. E em terceiro ficou o Projota, com 91,89%. É o retrato, né? Realmente aí é o reflexo daquele gabinete do mal, daquele grupinho. A gente só espera que a Poca não saia com índice de rejeição tão alto, porque ela também ainda é uma sobrevivente desse grupo, mas, como eu disse, ela está mudando, ela está se redimindo, está se aproximando novamente das meninas, e eu acho que isso tem um peso muito grande. Agora, como eu disse, a gente já passou da metade do programa e a partir de agora a gente entra numa fase onde essas estratégias, né, tudo que acontece dentro da casa é muito importante para a gente começar a definir, em primeiro lugar, os finalistas, porque a gente já começa agora a jogar mais sério, né? A gente já começa também a rever um pouco os nossos conceitos em relação aos participantes da casa, quem vale realmente a pena chegar mais para frente, quem é melhor o jogo terminar por aqui. Então essa segunda fase, ela é bastante decisiva. Por quê? Porque ela com certeza, a partir de agora, ela já começa a traçar quem deve ir para a final do Big Brother Brasil 21. Como o Projota é o eliminado dessa semana, o que bombou na semana BBB foi uma conversa que ele teve com o Fiuk, líder. Essa conversa, gente, aconteceu logo após a indicação ao paredão no domingo passado, né? E pra mim foi uma conversa, assim, muito pesada, porque o Fiuk chegou para pedir desculpas ao Projota por conta dessa indicação, né? Uma vez que o alvo do Fiuk,
como líder era o Arthur, mas o Projota havia imunizado o Arthur com o colar do anjo, então o Fiuk pede desculpas para ele e aí o Projota começa a fazer uma série de ataques ao Fiuk, enfim, relembrando situações do passado. E o Fiuk é o tipo da pessoa que ele não é de briga, ele não sabe brigar, nem que seja assim verbalmente, ele é um cara muito introspectivo, muito frágil. E aí, claro, o Fiuk fica daquele jeito que a gente já conhece e o Projota metralha ele, bombardeia ele mesmo com um monte de argumentos, com um monte de informações, com um monte enfim, de justificativas que machucaram ele. Ele até chega a dizer que essa indicação, né, no ponto de vista dele, foi como se fosse uma apunhalada, uma traição. E ele completa dizendo o seguinte, que o Fiuk teria o sangue dele nas mãos caso realmente ele fosse eliminado, e foi o que acabou acontecendo. E essa conversa, gente, do Projota se estendeu até o Arthur, e os dois estavam aí até combinando, caso o Projota não fosse eliminado, a tocar o terror mesmo na festa do Fiuk, né, na festa do líder. E olha, há males que vem para bem. O Projota, ele pode ser uma pessoa incrível aqui no mundo real, mas a gente precisa admitir que lá dentro do jogo ele errou feio. E os 5 minutos de fama especial BBB 21 vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem um encontro marcado na semana que vem no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. É bem coladinho com o jornal. Não esquece, viu? Anota aí na agenda e a gente se vê no próximo programa. Até lá!